Na aula de hoje nós estudaremos o naturalismo. O naturalismo, ele é uma radicalização do realismo, ou seja, ele também faz parte do realismo. O realismo não pode ser considerado enquanto realismo naturalista, tá? Mas as obras naturalistas, todas elas são realistas. Por quê? Porque leva em consideração todas as características do realismo, objetividade, positivismo, né, cenas muito descritivas, pautadas na realidade, né, social daquele tempo, finzinho do século XIX. Então, leva em consideração todas as características do realismo, inclusive o ano, né, de início do naturalismo foi em 1881, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tá? Ou seja, mesmo ano do realismo. Mas as obras naturalistas são chamadas de realistas naturalistas devido a algumas características muito próprias, muito específicas, né, dessas obras que nós vamos estudar logo mais. Bom, o naturalismo também surgiu na França, assim como o realismo, só que o escritor responsável, né, por essa estética literária, artística, na literatura, no caso, foi o Émile Zola. Ele escreveu um romance chamado Teresa Raquin, né, em 1881. O Teresa Raquin conta a história da Teresa, que é uma prostituta que foi parar no mundo da prostituição devido ao fato dela ser órfã e passar muitas dificuldades, né? Então acabou fugindo e indo para um prostíbulo como se tudo isso fosse uma determinação, né, da situação dela. Não tinha família, não tinha amparo, então foi o que restou para ela. Então vejam que a gente já tem aí uma das características do naturalismo, que é o determinismo, né? O meio, o contexto, o tempo, a raça, vai determinar, né, o que a pessoa, o personagem, no caso, será, né? O futuro, o destino. Então, esse romance, ele dá início E aí a Teresa Raquin, como ela era muito bonita, ela começa a observar que lá na casa de damas que ela trabalhava, as meninas ganhavam pouco, a dona ficava com, né, a maior parte do dinheiro que elas, né, conseguiam, e ela começou a perceber que os homens gostavam muito dela porque ela era linda, perfeita, né, então muito desejada. Então ela decidiu que iria cobrar um pouquinho mais caro pelos seus serviços e começou a guardar esse dinheiro escondido da dona do prostíbulo, e ela começou a acumular riquezas. Tanto que ela acabou comprando, né, o prostíbulo da dona e tornou-se ali a dona, né, enriqueceu, prosperou. Então também é uma outra característica do naturalismo, que é o mais apto, né, o evolucionismo, tem a influência do evolucionismo. O mais apto prospera, ou seja, aquele que tem, né, uma visão melhor das coisas, né, e aí vai remeter também ao próprio positivismo, a razão, né, a racionalidade, ele prospera em relação aos demais. Então, tem também a questão do ambiente coletivo, tá? São todas características que vão diferenciar o naturalismo do realismo, específicas, próprias do naturalismo. O Germinal também trabalha que também é do Émile Zola, trabalha com ambientes coletivos, mineradores, né, que trabalhavam em uma mina de carvão, e ali aquele grupo sofria, e tem a questão do mais apto, né, sofria devido às más condições de trabalho, então tem uma certa denúncia também por meio desse tipo de romance, tá? Então, essas são as obras que inauguram. Aqui no Brasil, a obra que dá início ao naturalismo é O Mulato, da Aloysio de Azevedo, tá? O Mulato conta a história do Raimundo, né, que é mulato e filho de um português com uma escravizada por ele. Só que o português, o Manuel, gosta muito do filho e ele estuda em boas escolas em São Luís, a obra ambientada no Maranhão, vai estudar, fazer direito na Europa. Então é um moço bem sucedido, porém é mulato.
e naquele tempo sofreu as consequências de ser mulato. Então essa questão racial, né, ela é muito presente nas obras naturalistas. Tanto é que ele se apaixona pela prima Ana Rosa Branca, e esse amor é impossível, porque ele era mulato e os pais não o aceitaram. Apesar dele ter dinheiro, né, ser uma pessoa, né, economicamente e socialmente bem posicionada, a família não aceitou por conta da sua raça. Então a gente tem também essas questões de raça ligadas ao determinismo. A raça vai determinar o destino, como as pessoas serão tratadas, né, naquele tempo. Então, um mulato não era bem tratado, por mais que tivesse dinheiro, por conta da cor. É como se o romance fosse um experimento científico, por isso que a gente chama de romance de tese. O autor vai mostrar, né, essas características, essas abordagens por meio do romance. Então vamos ver aqui, né, as principais características do naturalismo. A linguagem simples, coloquial, direta, né, refletindo ali o cotidiano daquela sociedade do finzinho do século XIX, denúncia social, crítica, assim como o realismo, tá? Objetividade, os textos são muito objetivos, então essas palavras grifadas são muito importantes, gente, porque normalmente são elas que as provas, as alternativas, né, que analisam determinado escritor, determinado período literário, cobram, tá? Então, tudo que eu grifei aqui nesse slide são características muito cobradas nas alternativas, para facilitar para vocês também, tá? A impessoalidade, gente. Os romances naturalistas, eles são impessoais, narrados em terceira pessoa, narradores oniscientes. Então, eles penetram na cabeça dos personagens, né? E por quê? Porque é como se ele fosse o cientista fazendo o experimento. Então, eu vou trazer um estrangeiro, um português, para o Brasil e vou colocar esse português dentro de um cortiço, que é no caso Jerônimo com a esposa. O português vem para o Brasil super tradicional, fiel à esposa, muito ligado à sua cultura, né? Então ele tocava a sua viola de fado, a sua guitarra de fado todas as tardes, muito ligado à cultura. Mas a partir do momento que ele começa a conviver com os moradores do cortiço, ele começa a passar por uma transformação. Ele começa a ser influenciado pelo meio. E aí a gente tem o determinismo. Então, o narrador cientista é esse que vai, né, trazendo as pecinhas e por amostragem vai, né, vai mostrar ao leitor o que acontece e transmitir essas correntes científicas por meio do texto literário. Por isso que o texto e o narrador são chamados de romance de tese e também, né, o narrador é comparado a um cientista. Ele faz experimentos. Então veja só o que acontece com um estrangeiro quando vem morar num cortiço no Brasil. Ele é, sim, influenciado pelo meio. Inclusive o Jerônimo, né, começa a se interessar pela Rita Baiana e, né, sentir desejos por ela, coisa que ele não tinha antes. Eu não sentia antes, porque era muito tradicional, muito fiel, tá? Então é tudo muito mecânico também nesses romances, nesse sentido, né? Então o narrador onisciente é importante também, tá? Nós temos aqui temas chocantes, então abordagem sexual, os instintos baixos do homem, né? Ligados aí à sexualidade, sobretudo. Tem as questões homoafetivas aqui no século XIX, mas é importante dizer que é tudo muito de forma sutil, essas abordagens. Nós estamos falando do finzinho do século XIX, uma sociedade extremamente tradicional, né? Então, somente um leitor muito atento conseguiria perceber, né, essas críticas que os narradores, os autores trabalhavam nas obras naturalistas, tá? E tudo isso ligado aí ao evolucionismo também. Bom, uma das, acho que a característica mais marcante do naturalismo é o homem comparado ao animal, que a gente vai chamar, deixa eu colocar aqui para vocês aqui embaixo, de zoomorfização. O que é a zoomorfização? É justamente quando o personagem é comparado a um animal. Ele ganha características animalescas. Então, descrições como, por exemplo, Fabiano andava como um macaco,
né? Elas são comuns nos romances que têm essa influência naturalista, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar nos excertos para vocês. As criaturas são governadas por seus impulsos, ou seja, elas não têm ação planejada, tudo é conforme, né, a natureza, as necessidades naturais, os desejos do homem, né, que são genuínos, próprios mesmo do homem. As obras defendem uma teoria que o narrador tenta provar. Então, olha o narrador como cientista, observando os sujeitos como um cientista, fazendo uma experiência, uma investigação. Ele é engajado, né, em causas sociais e tenta ativamente convencer os leitores acerca de sua tese. Então, temos aí, né, essas, e agora vamos continuar com as características. As correntes científicas trabalhadas e defendidas, né, e que serão expostas nessas obras, determinismo. Então, o homem é fruto do meio, do tempo e da raça. Então, se eu tivesse nascido no século XIX, eu sofreria, o meu destino seria moldado, né, por conta da minha cor, por conta do meio em que eu vivi e por conta da minha raça, por conta do tempo, né? Raça, tempo e contexto, meio, tá? Isso é o determinismo, ou seja, o comportamento da personagem é moldado, né, determinado por conta desses três aspectos. Temáticas, os finais fatais, trágicos. Então, o cortiço pega fogo, o prostíbulo pega fogo, a Bertoleza, lá no cortiço, ela acaba se matando. Então, por que que acabam de forma trágicas? Porque uma pessoa que era negra no século XIX, o destino dela não era um destino feliz, porque, segundo esses textos, né, gente? Porque o meio não possibilitava, o tempo, o meio e a raça não possibilitavam isso, tá? Então é tudo muito ligado também ao realismo, né? Os finais trágicos como consequência mesmo ali do meio, do tempo e da raça. O evolucionismo, né, influenciado por Darwin, e então mostrando que os mais aptos prosperam. Lá no Cortiço a gente tem o João Romão, né, que também era pobre, mas que conseguiu ter uma visão melhor, ser mais esperto e ascender socialmente, enriquecer, né? Trata grupos marginalizados, ambientes coletivos, tá? E temos aí, né, como eu já disse, descrições pormenorizadas, porque daí o leitor pode imaginar a cena com maior exatidão. Então, essas são algumas características referentes aí ao naturalismo. O que nós temos essas correntes e essas características muito presentes nesses fragmentos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o determinismo, o homem não tem vontade própria, ele é moldado pelo tempo, pelo meio e pela raça. Então, aqui a gente tem um excerto do Cortiço, que é a cena em que a Bertoleza... Quem era a Bertoleza, gente? Bertoleza era a escravizada e tinha ali, né, o dono concedeu que ela pudesse abrir uma quitanda, ela pagava um aluguel para o seu antigo dono e para vender hortaliças, e a quitanda dela era muito próspera. João Romão, visualizando, né, ali se aproveitar da Bertoleza, da mão de obra e até sexualmente mesmo, ele propõe uma parceria. Ele não casa com Bertoleza, ele mora junto. Então ele usa a Bertoleza como criada, como funcionária, né, caixeira, e também, né, tem uma relação amorosa, é amante de Bertoleza, mas não esposo, porque ela era uma, né, escravizada naquele tempo. Então, ele mente, diz que comprou, se aposta do dinheiro que ela tinha juntado, porque ela confia nele, entregou a ele. E ele disse que comprou a liberdade dela, mas ele não comprou coisa nenhuma. Ele forjou um documento, muito malandro, né? E no final da vida, quando ela estava cansada, ela disse: olha, eu tô muito cansada, quero descansar, não aguento mais. O João Romão decidiu, então, abrir mão da Bertoleza. E naquele momento, ela acabou descobrindo, né, que ele não tinha comprado a sua liberdade, a sua alforria.
e ela acaba se matando, porque ela não aceita voltar a ser escravizada. Na verdade, ela estava sendo escravizada de forma inconsciente, nem sabia, né? E esse aqui é o momento em que os donos vêm buscá-la, né? O dono vem buscá-la junto com guardas, porque o João Romão denunciou. Esta disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na! É escrava minha! A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada ao chão e com a outra segurando a faca da cozinha, olhou aterrada para ele sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia. Olha aqui ela comparada a um animal, né? A uma anta. Recuou, zoomorfização. Recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo, que também é uma onomatopeia, é muito comum onomatopeias imitando barulhos de animais no naturalismo, né? Rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue, cenas nojentas, tá? Muito comum no naturalismo. Então, o final trágico, ela se matou. Ela não poderia ter um final feliz por conta, né, da sua raça, do tempo e da cor. Determinismo. Objetividade, né, e impessoalidade. Então, a gente tem aí mais um trechinho que vai mostrar, né, essas questões. Ó, a bruxa surgiu à janela da sua casa com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A gente tem aqui metal em brasa, visão e tato, né? A sinestesia é uma figura muito comum no naturalismo, tá? Sua crina preta. Então vejam só, crina, né? Ou seja, o cabelo dela comparado ao pelo do cavalo, né? Então, isso é zoomorfização, são características próprias daquele tempo, tá? Bom, ainda sobre o naturalismo, é importante ressaltar que Vincent Van Gogh, ele foi um escritor considerado realista, né? Apesar das vanguardas ali, a influência das vanguardas surrealista, né? Desculpa, voltando. Vincent Van Gogh traz temáticas naturalistas, né, nas suas obras, retrata temáticas naturalistas. Apesar de toda a influência da vanguarda do expressionismo, algumas obras são consideradas naturalistas. Vejam só Os Comedores de Batatas. A gente tem uma família miserável, então as obras naturalistas, elas acabam apresentando os aspectos baixos, personagens marginalizadas, que estão à margem da grande sociedade. E aqui a gente tem pessoas miseráveis que só tinham batatas para comer, né? Até o semblante delas. Tem uma outra obra que é O Vagão de Terceira Classe, que tem uma mãe voltando do trabalho em um trem, amamentando o seu filho com um semblante triste. São obras, né, que vão retratar os marginalizados, que estão à margem da grande sociedade, os sofredores, tá? Então, nas artes plásticas, é importante associar também algumas obras, né, que vão trazer, vão denunciar crítica social, denúncia social, com representação dos marginalizados, né? Os seres humanos tronchos, com um aspecto, né, animalizado, inclusive brutalizado, tá? Então, são características do naturalismo. Essa obra, Os Comedores de Batatas, ela pode sim ser uma obra comparada ao naturalismo ou que traz características naturalistas, certo? Resumindo, o naturalismo, o que diferencia o naturalismo do realismo? O naturalismo, gente, ele é sim uma radicalização, tá? Radicalização do realismo, ou seja, ele é realista, mas é mais radical. Por que ele é mais radical? Porque traz aqui, né, o que há de mais podre
vermes, cenas nojentas, grosseiras, o homem suando, né? E aí o fedor tomando conta do espaço, cenas nojentas, as chagas sociais, né? Os aspectos negativos da sociedade, o homem comparado ao animal, zoomorfização. Então, isso faz diferente do realismo, tá? O homem movido pelo seu instinto, como se fosse um animal, né? A influência, então, nesse sentido do evolucionismo, a abordagem do sexo muito evidente, assim como a homoafetividade, e o determinismo, né, gente, que vai diferenciar, então, o naturalismo do realismo. Então, o meio, a raça e o tempo moldando o homem, o personagem nas obras. Então, essas são as principais características que vão diferenciar o naturalismo do realismo. Isso é muito importante também saber as diferenças. A Universidade Estadual, ano retrasado, cobrou na prova a diferença entre uma obra realista para uma obra naturalista, tá? Então, o que é que a diferencia? Justamente esses aspectos aqui, tá? É muito irrelevante. Psicológico é uma das principais marcas do realismo, né? E no naturalismo a gente tem, então, todas essas características que nós vimos. Vamos, então, concluir o naturalismo analisando essas características. Então, aqui a gente tem, né, o cortiço, algumas cenas do cortiço. Então, eu falei que uma das figuras de linguagem mais marcantes é a sinestesia, né? E dentro da sinestesia a gente tem a mistura de sentidos: olfato, audição, visão, tato e até os sentimentos mesmo. Então, olha só: lavanderia agitada e barulhenta. Então, a gente tem o som, né? Suas cercas de varas, hortaliças verdejantes, visão. Manchas alegres. Então, eu tenho personificação e sinestesia, né? Manchas alegres. Então, um sentimento de alegria misturado com a visão, manchas. Entre negrura das limosas tinas, negrura, cor, limosas, tato. Então, sinestesia. Sinestesia é, sim, uma das principais características aqui. Figuras de linguagens presente. Uma das principais figuras de linguagem presente aqui no naturalismo, tá? Assim como a onomatopeia também. Olha só, essa cena aqui ela é famosa. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar. Olha a zoomorfização. A crescer o mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo naquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O homem comparado a larvas, né? Então, cenas muito nojentas, fortes, grosseiras mesmo. Bom, outros escritores naturalistas. Além do Aloysio de Azevedo, que é o principal nome do naturalismo aqui no Brasil, nós temos também o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que de vez em quando cai um excerto para trabalhar justamente a questão racial, mas leva em consideração todas essas outras características, tá, gente? Temos o Inglês de Souza, Contos Amazônicos, temos o Raul Pompeia com o Ateneu. O Ateneu, gente, é uma obra naturalista, mas que também leva em consideração o impressionismo, tá? Impressionista. O Aderbal de Carvalho, aqui a noiva, são alguns exemplos de textos e escritores naturalistas do Brasil. Lembrando que o naturalismo ele influenciou também escritores modernistas na sequência. Então, Graciliano Ramos, por exemplo, em Vidas Secas, leva em consideração e retoma muitas características do realismo, como o marginalizado, a zoomorfização, tá? Os aspectos baixos, né? O determinismo, o meio determinando o comportamento daquelas personagens, do Fabiano, por exemplo, da Senhora Vitória. Então, o naturalismo ele não morreu no naturalismo, ou seja, não morreu no sentido de não ficou só ali naquele tempo.
também se estendeu para outros períodos literários e até hoje escritores que quiserem levar em consideração os aspectos, né, dessa estética podem levar. Bom, no Brasil, são esses os principais escritores e são eles que costumam cair nas provas, sobretudo Aloysio de Azevedo, tá? Que escreveu contos também. Mas no mundo a gente tem outros nomes importantes para o naturalismo. Além lá, né, do Émile Zola na França, o Dostoiévski é um dos escritores realistas, naturalistas, né, é russo e um dos principais nomes, né, do realismo naturalismo no mundo, um dos principais e melhores escritores, né? Dostoiévski escreveu um livro chamado Crime e Castigo, que vai desenvolver essa questão psicológica, mas que também apresenta muitas características do naturalismo, certo? Então, assim a gente conclui esse período literário, essa estética literária, é muito importante para as provas, a partir do romantismo aqui no Brasil, então, o romantismo, o realismo, o naturalismo, é importante saber essas características, porque são elas que são cobradas nas questões junto aos principais excertos, trechos, textos, né, ali desses períodos, tá? Então, a partir do romantismo é importante intensificar e sempre estar relembrando essas principais características.